são os ganhos do intercâmbio? Muita gente pensa em fazer um intercâmbio para aprender o inglês. E eu te falo que, óbvio, o inglês, você vai estar submerso no inglês, mas o intercâmbio é muito, mas muito mais do que só o inglês. Então, se você olhar todo mundo aí que criou um método maravilhoso de ensino de idiomas, que tem centenas de franquias no Brasil. Quando você vai lá ler o livro biográfico da pessoa, você vai ver que ela fez intercâmbio. Aí tem uma pessoa que foi pro Japão e depois desenvolveu um método super legal de ensino de idioma. Então veja que teve um um catalisador ali, né? Como o intercâmbio mudou a pessoa, não é? Então pesquisa. Quando você vai olhar um professor, vai escolher um professor. Quando você for escolher seu professor, você vai olhar um currículo e vai falar assim: essa pessoa ensina inglês, mas ela nunca saiu do Brasil. Ele formou em língua inglesa, numa faculdade ótima aqui do Brasil, pela UFMG, formou em letras, tem aí a especialidade da aula de inglês. Perfeito. Aí você fala assim: poxa, esse aqui morou em tal lugar, fez intercâmbio, fez um curso fora de ensinar idiomas, ele é um professor formado para ensinar inglês como segunda língua na escola tal, na universidade tal, no exterior. Beleza. Aí você pega aquele nativo, ele é nativo, mas sem nenhuma formação para professor, mas ele fala inglês como primeira língua, a língua inglesa é a primeira língua dele. E você observa um quarto professor, que ele é nativo da língua inglesa, ele tem formação para professor de língua inglesa como segunda língua, então ele é formado para dar aula de inglês para quem não fala inglês como primeira língua. E ele já fez uma experiência de intercâmbio, ou seja, ele já foi para a China ensinar inglês para chineses, ele já morou na Ásia para ensinar inglês, com o professor que provavelmente vai te dar o melhor resultado. Aquele professor brasileiro que nunca saiu do Brasil e fez uma faculdade de letras, aquele professor que é brasileiro, fez intercâmbio, né, e desenvolveu uma metodologia, aquele professor nativo, mas que não tem formação, e aquele professor que é nativo, mas é formado para ensinar inglês como segunda língua. Qual que é a diferença desses quatro professores? Quando a gente está no básico, quando a gente não sabe inglês, a gente não consegue ver a diferença na metodologia. Eu não conseguia ver, e eu já era professora de cursinho, eu dava aula de matemática, eu sempre fui uma pessoa muito antenada na didática. Mas até ser exposta a esses quatro tipos de professores, eu não tinha noção de qual era a melhor metodologia e qual era o melhor para mim. Apenas quando eu cheguei num nível avançado de inglês, que eu vi o tanto de tempo que eu perdi com determinadas metodologias, tempo e dinheiro, não é? Então, eu vi a importância de você aprender certo do início, porque eu tive uma certa dificuldade para desaprender o que eu aprendi errado. É mesmo. Então, eu chegava e não conseguia pronunciar a palavra dinheiro e país da forma correta, porque eu falava money e eu falava country. E ninguém me compreendia. Tem mais uma, eu falava office
escritório, também ninguém compreendia e começava até a rir de mim. Então eu aprendi essas palavras no básico. Eu aprendi aqui, com o professor na escola. E quando eu cheguei lá, eu tive que desaprender aquela palavra porque ela não era falada daquela forma e aprender de novo. Então, se eu voltasse, se eu tivesse que voltar no tempo, o que eu faria? Eu optaria por aprender certo desde o início, porque o meu caminho iria ter sido mais curto. Então, é por isso que hoje, quando eu vou aprender um terceiro ou quarto idioma, eu opto por um professor que seja nativo, que seja formado para ensinar idiomas como segunda língua. Porque uma coisa é você aprender o inglês desde que você nasceu na casa dos seus pais, no país que fala aquele idioma o tempo todo. Outra coisa é aprender o inglês quando você é adulto como segunda língua. Então, muita gente acha que vai pegar uma escola ruim no exterior ou não vai pegar uma escola no exterior e vai aprender lá fora porque lá se fala inglês, eu estou exposta no ambiente e não busca a metodologia correta. Aí você vai ver aqueles casos de pessoas que moram 20, 30 anos num país de língua inglesa e não falam inglês bem. Por quê? Porque ele não foi exposto à metodologia correta. E aí, o pior ainda é que ele faz o que eu fazia. Ele comete erros, ninguém corrigiu, aprendeu errado e ele não consegue saber que ele tem que desaprender a forma errada para aprender a forma certa, correto? Então, hoje, para eu estudar outros idiomas, eu busco encurtar o caminho. Eu quero aprender rápido, eu quero aprender de forma eficaz. Então, eu sempre monto uma estratégia para isso, não é? Uma estratégia de aprendizado eficaz. Então, essa é a minha visão aí de mais de 20 anos trabalhando com educação como educação internacional. É óbvio, gente, que você tem que entender que as pessoas são diferentes. Então, tem pessoas que elas têm aptidões. Então, tem gente que já tem uma aptidão para tocar um instrumento, para aprender idiomas. E tem pessoas que são sem aquela aptidão nata. Então, quando ela não nasceu com aquela aptidão, ela precisa de uma metodologia correta. Ela precisa de um método correto. E muitas vezes, como a pessoa não tem noção de qual que seria o método correto, ela perde muito tempo e dinheiro com métodos ineficazes. E aí você também tem uma coisa que ao longo do tempo eu desenvolvi com as pessoas na jornada Transformar, que eu levei muitos estudantes a vida toda em grupos, e aí a gente criou a Jornada Transformar, que ela trabalha também a forma de você desbloquear para o conhecimento, porque se você não tem aquela aptidão nata, você pode se autossabotar, você pode se sabotar no aprendizado, certo? E aí quando você se sabota, você não consegue compreender aquele conteúdo, você não consegue aprender aquele conteúdo. Então, de qualquer maneira, eu sempre acho muito importante você refletir bem antes de escolher o método correto, para você não gastar nem tempo, nem dinheiro, porque muitas vezes, se você pegar 10 métodos que não dão errados, que são métodos paliativos, é melhor você juntar esse dinheiro, fazer uma poupança e aí sim escolher o método correto, que vai te dar mais prazer, que vai te dar mais experiência, que você vai usar todos os seus sentidos, você não vai ficar somente ouvindo e escutando, e que você vai viver uma experiência realmente transformadora. Então, gente, eu hoje acho que a gente tem um mundo de opções, nunca foi tão fácil fazer intercâmbio. Nunca teve tanta opção disponível, inclusive opções que você pode trabalhar e ganhar dinheiro enquanto faz o seu intercâmbio, enquanto você aprende. Então, gente,
Eu acho que hoje existe um caminho mais curto para aprender, sabe? E mais prazeroso. Porque aquela coisa que vira suplício, que vira martírio, nossa, é muito chato, é muito chato, é muito desgastante. Então, se tem uma forma que é divertida, gostosa, que vai mudar a tua vida, poxa, por que não, não é? Então, gente, fica aí as minhas sugestões para você e espero que você resolva aí o seu problema de inglês e que aprenda inglês, como é prazeroso você falar um idioma que você pode depois ir para o mundo inteiro, porque mesmo naqueles países que não são nativos de língua inglesa, quando você tem o inglês, você sempre acha alguém que vai falar inglês com você. Então, mesmo que você vá para China ou para Japão, que são países que não são países de língua inglesa, você sempre acha alguém que fala inglês para você se comunicar. Então, o inglês, ele é o seu passaporte para a sua liberdade de se expressar, não é? Para a sua liberdade de consumir conteúdos, porque a gente tem uma vasta gama de conteúdos em inglês que não tem tanto conteúdo em português quanto existe em inglês, então você tem uma gama enorme de conteúdos, então tudo que você quiser aprender, se você tiver o inglês vai ser mais fácil, não é? Então eu tenho certeza que o inglês ele é o passaporte para mudar sua vida. E se você fizer o intercâmbio, geralmente com uma pessoa que vai organizar todos os detalhes para você, que vai estar te apoiando em todas as situações, você realmente, a parte difícil, que é o medo, que é a insegurança, ela desaparece. Aí é só alegria. É só alegria e eu recomendo, tá? Eu acho que eu vou ter 100 anos, eu ainda vou estar querendo aprender mais um idioma, fazer intercâmbio em mais um país, aprender mais de uma cultura. Eu acho que, né, acho que tem uma mosquinha que pica a gente e a gente começa e não para mais, não é? Então, gente, fica aí o meu beijo para vocês. E se você tiver alguma dúvida de intercâmbio, alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de que eu falasse aqui no canal, me deixa saber. Porque eu tenho muita experiência, muito conteúdo, mas muitas vezes eu não sei aquilo que você quer que eu fale aqui, que eu traga de informações aqui no canal, tá bom? Então, gente, fica aí um ótimo intercâmbio para você, se você for resolver fazer o intercâmbio, eu recomendo. E se você não tiver condições de fazer hoje o intercâmbio, comece a se planejar. O planejamento começa no sonho. Quando eu enfiei na cabeça de que eu precisava fazer intercâmbio, nada tirou isso da minha cabeça e eu consegui juntar todo o dinheiro sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda do meu pai, sem a ajuda da minha mãe, sem nenhuma ajuda financeira de nenhuma pessoa. Eu corri atrás do meu sonho, coloquei aquilo como meta e realmente eu hoje, olhando para trás, eu vejo que aquela atitude que eu tomei foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Foi a melhor escolha, foi a melhor experiência. E a minha primeira experiência, ela já tem muitos anos, mas ela ainda é muito viva em mim. Por quê? Porque eu experienciei, eu experimentei, eu vivenciei. Então eu lembro dos casos, eu lembro das situações, do que eu aprendi, de onde eu fui, do que aquilo me fez sentir, não é? E se você me perguntar o que eu estudei aqui há um mês atrás, tentando fazer os métodos tradicionais, eu já esqueci. Por quê?
Porque eu não experienciei, eu não vivenciei, eu não senti, eu não peguei, eu não cheirei, eu não me imergi na experiência, eu não usei todos os meus sentidos na experiência, tá certo? Então, o meu beijo aí e até o próximo vídeo.